Vamos lá, mais uma sexta-feira de live sobre a família. Hoje a conversão do coração. Estamos aqui hoje prontos para mais uma jornada e que nós vamos meditar sobre muitas coisas importantes. Hoje promete a nossa discussão. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai nossos corações de todos os pensamentos, vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta live, possamos adentrar o seu sacratíssimo coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bem, sejam todos bem-vindos a esta live, que a Imaculada os acolha todos vocês. Essa live de hoje é uma live que promete uma meditação muito profunda sobre algumas questões bem polêmicas, podemos falar assim, mas vamos lá, vamos nos desafiar. Hoje é uma noite de desconstrução de alguns paradigmas, de alguns pensamentos que nós vamos adentrar. Quero começar falando do nosso curso sobre o Gênesis, que eu vou falar novamente no final, que vai ser lançado semana que vem. Vamos ter um curso sobre o Gênesis, aulas sobre o Gênesis. Nesse curso, nós vamos fazer uma relação do texto do Gênesis com o Novo Testamento. A cada aula, nós fazemos uma correlação daquele texto, daquele capítulo, com o fato do Novo Testamento de Jesus Cristo, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica mais fácil fazer essa leitura do Gênesis, sempre fazendo essas comparações com o Novo Testamento. Também nós vamos fazer algumas reflexões neste curso em relação a algumas questões para a própria vida cotidiana, algumas meditações para a nossa própria vivência na fé. Também tem essa temática. Tem um capítulo, uma aula que fala sobre a Lexio Divina, como fazer a Lexio Divina, Eu dou um exemplo de fazer a Lexio Divina, de fazer uma leitura espiritual também do texto. Então o curso está muito bacana. Muitas informações teológicas, claro, muita informação histórica, as relações históricas, o que é histórico, o que não é histórico, mas é uma reflexão teológica. Então está um curso muito acessível para quem quer começar a compreender Gênesis. Obrigado. Amém. Então vai ser lançado na semana que vem o curso sobre o Gênesis. Então vai ser muito bacana. O curso está muito bom. Foi preparado com muito carinho para todos vocês. É uma forma de tentar ajudar as pessoas a compreender melhor o livro do Gênesis. Então semana que vem nós vamos fazer uma série de lives sobre Sagrada Escritura. Então fiquem ligados, nós vamos anunciar aqui, provavelmente esse final de semana, as lives. Eu vou fazer uma live sobre a relação da família e teologia do corpo no Gênesis. Nós vamos ter o Fábio Roque, que completou o seu curso de teologia, falando também sobre o estudo bíblico, como fazer
um excelente estudo bíblico do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele vai trazer coisas muito bacanas, vai valer muito a pena essa live também. E ainda estamos acertando uma terceira live, estamos ainda acertando com o nosso convidado, nós vamos anunciar, né, semana que vem como é que vai ser esse nosso terceiro convidado. Mas já motivo vocês a se preparar para essas lives e também para o curso. Vai valer a pena fazer o curso. Isso aqui eu posso dizer a vocês, porque as aulas vão ficar disponíveis durante um ano, você vai ter acesso às aulas. Fora isso, em tempos eu vou estar atualizando com novos temas. Então vai valer muito a pena. Então eu quero saudar todos vocês mais uma vez. Vamos começar. Nós estamos fazendo o caminho com este livro aqui, numa live que eu falei, é uma live especificamente para homens, mas é para toda a família, de certa forma. Este livro aqui, O Marido, o Pai, o Apóstolo, do Padre Emanuel Gilbert. Esse é um livro que esse padre fazia vários retiros para homens, e depois decidiu fazer este livro aqui, que tem as meditações desse retiro. É um livro maravilhoso, fantástico para homens, não só para homens, para a família toda. Tá ok? Vamos lá. Começando realmente a nossa live hoje, nós precisamos repensar algumas coisas. Então, como eu falei, esta é uma live de desconstrução de alguns paradigmas, de alguns pensamentos, de algumas questões que precisam ser realinhadas na nossa vida. É claro que algumas coisas que eu vou falar aqui vão chocar, de certa forma. Elas podem parecer contraditórias, mas abram o coração para a observância, primeiramente, do projeto de Deus. Existe um projeto de Deus para nós, e nós precisamos entrar nos conformes desse projeto. Tá? Não é o projeto de Deus que deve se conformar a mim, eu devo me conformar ao projeto de Deus. Tá? Então é muito importante isso, nós precisamos repensar algumas questões. Primeiramente, repensar a nossa mentalidade. Nós temos ainda alguns pensamentos, né? E quando eu falo nós, eu me coloco nessa situação também, né? Principalmente nós homens. Né? Nós temos algumas questões que nós pensamos e que muitas vezes precisam ser ordenados pela fé, pela doutrina da igreja, pela meditação da palavra de Deus. E eu reafirmo que a doutrina da igreja ela é importante para reorganizar a nossa mentalidade, alguns pensamentos, algumas ideias que nós temos sobre algumas questões em relação ao ser homem, ao ser mulher e a nossa visão da família, que é muito importante ser reorganizada. Aqui, claro, não estou colocando as questões de gênero, nada a ver com isso aí, essa loucura de pensamento, né, que existe aí, que não tem nada com nada. Uma outra coisa é a nossa visão da coisa. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Ampliar a nossa visão sobre os fatos que estão acontecendo no mundo. Observar aquilo que realmente é coerente. Aquilo que muitas vezes está ali e que parece ser muito bom, mas na verdade ele traz um certo veneno em algumas questões. E ampliar a nossa visão das coisas de Deus em relação à nossa família e principalmente diante de nós mesmos. A nossa visão interna e da nossa relação para com Deus. Acima de tudo, nós precisamos colocar em ordem o nosso coração, a nossa vida. Colocar o nosso coração na ordem da graça. Isso é muito importante. Por quê? Porque tudo isso vai influenciar no nosso comportamento, nas nossas ações, em relação a Deus, em relação à nossa família, claro, em relação ao nosso próprio coração. Aqui a gente relembra o mandamento de Cristo. Pois bem, essa live é para pessoas solteiras, claro, que vão se preparar para casar, pessoas que estão namorando, que precisam muitas vezes repensar algumas atitudes, para pessoas já casadas, né, que precisam muitas vezes, né, reordenar coisas que acontecem, de certa forma, dentro do sacramento, para os avós, para pessoas que orientam, enfim. Essa live é para todos, para todas as pessoas, tá? Eu vou começar com a palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, Jesus tem uma conversa com os fariseus. E nesta conversa, Jesus é interpelado sobre o divórcio. E a resposta de Jesus vai nos guiar hoje.
Jesus fala assim, Mateus 19, versículo 4. Ele respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não deve separar. Mais adiante, quando os fariseus alegam que Moisés foi permitido dar a Moisés carta de divórcio às mulheres, ou dispensar as mulheres, e essa dispensa está ligada a qualquer coisa que a mulher possa ter feito, essa dispensa, tá? Jesus vai falar assim, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. Então Jesus apela duas vezes ao princípio bíblico. Que princípio é esse? O princípio daquela relação original na qual Deus fez o homem e a mulher. Há um projeto original, há um projeto da graça para os homens e para as mulheres. Consequentemente, esse projeto da graça é um projeto também para o matrimônio. Deus fala aqui da unidade, do homem que deixa pai e mãe, se une a sua mulher e forma uma só carne. O problema na nossa cabeça é, nós acreditamos, você acredita nisso? Olhe que aqui nós estamos falando também para pessoas que professam a fé. Provavelmente esse final de semana nós vamos à Santa Missa e vamos rezar o credo. Nós acreditamos na graça de Deus ou acreditamos muitas vezes nas questões que estão ao nosso redor? Essa é uma pergunta importante para nós hoje. Jesus ele vai remontar a Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, né, e a mulher. Ele sopra no homem o sopro da vida, e neste momento, no versículo 21, Gênesis 2, 21, Deus faz o homem cair num sono, e da costela ele cria a mulher. Eu vou trabalhar isso de maneira mais detalhada semana que vem, tá? Nesta live sobre a teologia do corpo e o Gênesis. E nós temos o que aqui? Uma unidade. Homem e mulher estão na mesma unidade, é tirada do lado, porque possuem a mesma dignidade. Então o projeto bíblico, o projeto de Deus é um projeto de igualdade, na dignidade. Sem retirar o quê? A diversidade. O homem tem as suas características próprias de homem e a mulher possui as suas características próprias de mulher. E essa diferença forma a unidade. Então aqui eu já falo sobre a questão do cuidado em relação a muitas questões quando nós tratamos de igualdade. Esta igualdade está dentro do âmbito bíblico, do projeto de Deus, ou é uma igualdade revolucionária das ideologias? Então eu preciso assumir esta igualdade no sentido da dignidade conforme Deus criou o homem e a mulher. E que não é uma história da carochinha. Jesus está falando o quê? No princípio. Remonta ao princípio, remonta à origem. Tá? E esta unidade é uma unidade do coração. Tá? O homem sente-se só e ele depende da mulher. Ele tem a contingência, ele está direcionado à mulher, ele se sente só, e a mulher vem como um complemento do seu coração. Consequentemente, também a mulher é o complemento do coração do homem. Esse é o projeto original. Esse é o projeto que todos nós, homens, mulheres, solteiros, namorados, estão para noivar, vão casar, casados, já casados há muito tempo, já idosos, precisamos sempre voltar. Percebe isso? Além disso, o homem, quando Deus apresenta a mulher ao homem, no versículo 22, o homem se admira, ele exclama, no versículos 23 e 24, ele vai dizer, verdadeiramente ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então o homem deve se admirar na mulher, olhar para a mulher com um olhar de admiração. Admirando a mulher. Uma admiração na qual ele admira a sua feminilidade. Ele não vai admirar apenas uma questão do corpo, mas a mulher por inteira. Não só a beleza física. A gente não pode negar a beleza física de uma mulher, mas não é isso que é o mais importante. É a admiração da pessoa por inteira. Da pessoa integral.
E além disso, esta visão do homem. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Existia uma pureza original, existia um olhar que era muito interessante. Observem duas crianças muito jovens, né? 2, 3 anos mais ou menos, como elas têm uma pureza de estarem nus e não ter aquele impulso sexual. E hoje as questões de gênero querem colocar esta maldade já inserida ali no coração das crianças. Então o homem, ele olhava a mulher, olhava, eles estavam nus, e essa nudez aqui representa a pureza, e não havia vergonha, não havia essas concupiscências, essas inclinações para o mal. Como é difícil hoje a gente estar próximo de uma mulher, né, sem olhar para ela com olhar de cobiça, sem ficar pensando outras, sem ter outras intenções. Porque imagine, você tem um grupo de amigos, você tem um grupo de amigas, você tem os casais que estão ali e se encontram. A importância de se reordenar essas coisas, tá? Além disso, apesar do pecado original, que está ali no capítulo 3 do Gênesis, apesar do pecado original, o homem não deixa de ter a sua origem. A origem, o que o capítulo 1 e 2 quer dizer para nós? Vou falar isso semana que vem, né? Estou antecipando aqui. Que apesar do pecado, seja bem-vindo, Ramon, o homem e a mulher, eles têm o projeto que Deus fez para eles, é um projeto da bondade. É um projeto perfeito, um projeto de perfeição, de aperfeiçoamento. O pecado é um desajuste que aconteceu, mas o homem possui em si, por causa de Deus, esta ação da bondade. Então nós precisamos sempre voltar a Deus, fonte da bondade, nosso sumo bem. Isso aqui não pode ser uma teoria, isso precisa ser uma prática de vida, um projeto e prática de vida, tá? Para todos os que vão casar, os namorados, repito, os que já estão casados precisam sempre relembrar isso. Olha que Jesus está falando o quê? Para homens casados e que estão querendo dar carta de divórcio. Mateus capítulo 19. Em Efésios capítulo 5, nos versículos 22 seguintes, o homem e a mulher no sacramento, eles se revestem de Cristo. Pelo sacramento. E aqui a mulher olha o seu marido como Cristo, que se entrega por ela à sua igreja. O homem deve olhar a sua mulher como a igreja, na qual Cristo se entregou por ela. E o texto do Efésios, Jesus vai falar assim, ele volta novamente ao princípio. Vamos pegar o texto do Efésios, capítulo 5. Jesus termina o texto dizendo assim, no versículo 29, pois ninguém jamais quis mal a sua própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também faz com Cristo e com a igreja. Eu falei sobre isso na live passada. E ele continua, porque somos membros do seu corpo, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me em relação entre Cristo e a igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Então o projeto de Deus para os homens e para as mulheres é um projeto de conversão do coração. Jesus não está falando em Mateus capítulo 19 que é pela dureza, que é preciso voltar ao princípio, que pela dureza dos corações é que muitas vezes nós tomamos atitudes que não estão de acordo com o princípio bíblico, com a nossa própria natureza na qual nós fomos criados. Então Jesus está apelando a isso, ao princípio, apelar à graça de Deus, mas também uma conversão do coração, uma decisão, uma mudança de vida que é preciso acontecer em nossos corações, tá? Isso aqui é muito importante. Vencida essa primeira parte introdutória, nós temos aqui uma questão que é de uma importância destacar. Observe, eu falei disso também na live anterior. Quando você liga a televisão, tá? Você tem vários casos aqui que são reais e concretos de violência contra a mulher, tá? Temos até o caso recente da senhorita que foi, né, violentada, né? E esse é um caso concreto.
Porém, não estou negando estes fatos. Não estou negando que esses fatos acontecem. O problema é como a mídia aborda esses fatos. É importante divulgá-los? Claro, e eles precisam ser divulgados. Como casos que acontecem de pedofilia em relação aos pais, em relação às vezes a alguns religiosos. Porém, o problema é que no imaginário, no nosso imaginário, no imaginário das pessoas, principalmente das mulheres, o que é que fica? Que todos os homens são como esses homens. Que todo o universo masculino tem essa característica. E que isso é o homem. Isso não é o homem. Isso não é o homem. Nós estamos falando até de pessoas dentro da própria igreja que têm esse pensamento. Nós não podemos tirar esses fatos que estão aí e que é importante narrar esses fatos, é importante denunciar esses fatos. Porém, observe, senhoras e senhores, a mídia também não trabalha com bons casos. A mídia também apresenta muito pouco casais que dão certo. Nós temos um exemplo aqui, Déia e Tiba, a família Abadi, né? Nós temos a Valesca, não é a outra Valesca lá não, aquela do P, Valesca Homeschool, né? O professor Felipe Neri, a sua esposa. Temos tantos casais, inclusive casais na Canção Nova, em tantas comunidades religiosas, até casais nas paróquias, que têm um testemunho belíssimo de vida. E por que que esses jornais não trazem como um contraponto a essa notícia, que é real, que é verdadeira, para poder mostrar às pessoas assim, apesar dessas tragédias, existem também pessoas boas, também homens bons. Homens que amam sua família, que se dedicam a elas. E até criam linguagens. Por exemplo, não existe o estupro culposo, desculpe. Existe o estupro, a violência sexual. Então, esse é um fato. Existe a violência contra a mulher. Existe uma desvalorização da mulher? Sim, existe. Mas existem muitas pessoas que também as valorizam. E que será que isso é realmente corriqueiro, decorrente? Sempre. Ou será que nós também não estamos produzindo esses tipos de pensamento para desvalorizar a figura do homem, a figura do pai? Lembrando, não estou negando esses fatos. São reais que precisam ser apurados com todo o rigor. Eu abomino esses crimes. E às vezes até o meu ser cristão pesa nesse sentido. Porque eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho irmãs. Eu tenho 3 irmãs. E essa é uma questão importante, porém, eu não posso tirar, nós não podemos tirar todos os homens por esses homens. O que Jesus falou? Existe o joio e existe o trigo. E que muitas vezes o joio e o trigo crescem juntos. Há um momento de ser ceifado o trigo. E às vezes nós estamos ceifando o joio e também ceifando o trigo. E a gente precisa ter esse discernimento, gente. Porque está entrando no nosso imaginário isso, no imaginário das nossas filhas, das crianças, no imaginário das jovens. E quando uma mulher olha para um homem, está ali no seu coração. Talvez um pedófilo, talvez um homem violento. E nem todos os homens são assim. Há muitos bons exemplos. E eles são a maioria. Eles são a maioria. Eles são a maioria. Lembre-se, a mídia vive da tragédia. Quando a mídia colocar a tragédia, mas também colocar em proporção muito maior a graça, nós podemos confiar. Há muitos bons homens. Por exemplo, a Carla, que entrou aqui agora, da EMI de João Pessoa, a história dela com a esposa, uma história maravilhosa. Uma história muito bonita. Vamos marcar um dia para você contar essa história aqui, Carla. Vamos marcar um dia.
Uma coisa que muita gente não acredita. Então, são esses exemplos que nós precisamos olhar. Lembrando, não estou negando os fatos que acontecem. Mas há muito mais coisas boas do que ruins. Observe, gente. A gente observa muitas vezes a questão da história. E ela é contada, muitas vezes, para nós, da forma como que as mulheres sempre foram oprimidas na história. Imagine, eu estava lendo um artigo sobre isso, os homens, de certa forma, também sempre protegeram as mulheres. Quando fala isso, as pessoas geralmente não acreditam. Se o teu coração se enfurece quando eu falo isso, é preciso uma mudança, é preciso uma conversão do coração teu, mulher. Também, como estou falando de conversão para homens, essas lives são para homens, mas também precisa haver uma conversão no coração das mulheres. Porque imagina, o homem pré-histórico que fica em casa e manda as mulheres caçar. Não era assim. Para proteger a sua prole, eles estavam lá caçando. Imagine, nas guerras, os homens vão guerrear para proteger não só as suas riquezas, mas também as mulheres. As mulheres que ficavam ali nas cidades, que ficavam nos castelos, e nem por isso a mulher era desvalorizada porque estavam ali, e os homens eram considerados superiores porque estavam nas guerras. Consegue compreender isso? Um homem que protege uma mulher, isso é ruim? Imagine os missionários que saíram no tempo, né, do próprio cristianismo a evangelizar os povos bárbaros nas estradas, com vários assaltos, com todos os perigos que existiam naquela época. E por conta disso eles são mais importantes do que as mulheres? Não. Observe que a igreja tem doutoras, santas que são consideradas doutoras, mulheres que são grande padrão de santidade, exemplos de santidade, com escritos maravilhosos. Eu estou lendo mesmo sobre Santa Teresa d'Ávila, sobre Edith Stein, a Santa Benedita da Cruz, coisas maravilhosas que elas escreveram, entre outras mulheres. Haja vista a grande veneração que temos à Santíssima Virgem. Católicos. O quanto as mulheres eram valorizadas no período da Idade Média. Há um livro da Regine Pernod, que não é católica, e que ela mostra a mulher na Idade Média como uma mulher era bem tratada na Idade Média, quebrando todas essas falácias feministas ideológicas que contavam pra gente que a condição de vida da mulher na Idade Média era ruim, era terrível. Sabe o que ela fala neste livro? Que muitos dos homens diziam que a mulher não tinha acesso à educação na Idade Média, é uma grande falácia. A Regine Pernod, que ganhou prêmios na Europa, né, ela vai dizer que muitas das vezes os homens não queriam estudar, porque eles estavam mais focados no trabalho braçal e também nas lutas, se tornar um cavaleiro. E quem estudava? As mulheres. Existem as atas dos concílios que aconteciam ali, dos sínodos que aconteciam ali, no livro do Rui Afonso, sobre a educação na Idade Média, e que mostra que a educação estava ali voltada tanto para homens como para mulheres. Então nós precisamos desmistificar essas questões ideológicas. Por quê? Há um projeto também na Sulamite Feresto, no livro A Dialética do Sexo, para desconfigurar a mulher da sua feminilidade, da sua maternidade. Você tem visto isso por aí? A mulher é o ser importante, a mulher é o ápice da criação. Observe, Deus termina a criação bíblica com a mulher. Deus começa o plano da salvação com a mulher. A mulher que gera vida. Então existe algo na mulher que é pleno, que é belo e que Deus ama, e que Deus contempla. E a própria fecundidade da mulher é uma grande graça de Deus. Haja vista, o verbo de Deus se fez embrião. Descaracterizar a mulher é descaracterizar o projeto de Deus. E quantas mulheres estão nadando nesta onda das revoluções e rejeitando o verdadeiro projeto, que é o projeto de Deus. São João Paulo II vai tratar aqui
no livro A Dignidade e a Vocação da Mulher. Esta é uma live para homens, mas estamos falando muito das mulheres. Na página 38 e 39, ele vai falar sobre aquela questão do Gênesis capítulo 3, versículo 16, da relação do homem e da mulher que fica desconfigurada. Ele vai dizer, isto é uma ação do pecado original. Então, podemos afirmar que toda luta, toda desavença entre homens e mulheres e que não buscam unidade, ele fala da unidade aqui, que busca uma luta, que busca uma falta de unidade, um falso empoderamento. Toda vez que o homem também tenta subjugar a sua mulher, a sua esposa, é fruto do pecado original, é fruto do desajuste. Lembra, Jesus apela ao princípio. Estamos falando de Gênesis capítulo 1, 2 e o capítulo 3, que é o pecado original, que é o contraste. Então o projeto da igreja, o projeto do homem, é a valorização da mulher. E ele vai falar, a mulher não pode se tornar objeto. A mulher deve ser amada pelo homem. Ela deve viver na unidade, na comunhão de pessoas. Esse é o projeto da igreja. Nós devemos adentrar e aderir. Todo homem deve conhecer este documento. Conhecer este documento. Tá? Para bem amar a sua namorada, respeitar a sua mãe e a sua irmã, e também a sua esposa e suas filhas. Ainda, antes de entrar no livro, claro, nós temos uma questão também na visão do passado. Quando nós observamos nossos avós, nós temos a impressão de que nossos avós eram pessoas muito sofridas, pessoas que viviam uma vida terrível. As relações entre eles eram relações assim, que as pessoas veem como algo muito ruim. Imagine um escândalo de um homem que espera, e aqui tem o exemplo do avô da minha esposa, que eles namoravam apenas através de olhares, observando na janela um ao outro. E este homem esperou esta mulher. E este homem amou profundamente esta mulher. E que o namoro não estava ligado apenas a beijos, abraços, a falta de castidade, mas ao respeito à pessoa. O namoro através do olhar. Tu fala para um jovem hoje, só olha a tua namorada, sem tocar na mão, sem beijar. Ele vai achar isso um absurdo. E nós achamos que esta relação do passado é ruim, que as pessoas olhavam as outras. Estou dando um exemplo aqui, mas teríamos muitos. Muitos. Há muitos exemplos ruins, mas também há muitos bons exemplos. E nós precisamos ficar com aquilo que é bom. Com aquilo que é bom. Cabe a nós, homens, observarmos bem isso. Uma nova visão. Quantos de nós temos aquela visão, talvez nossos pais, uma falsa visão conservadora, de homens que se diziam muito devotos, mas infiéis às suas esposas. Homens que se diziam muito devotos, mas que realmente oprimiam as suas esposas. Homens que se diziam muito conservadores, mas que não tinham realmente uma fé contrita com Deus. O livro O Marido do Pai Apóstolo vai falar sobre esse tipo de homem. Mas existem muitos bons homens. Muitos bons homens. Esses homens também são frutos da revolução. E aqui não isenta-os das suas culpas. Eu falava na live passada que nós precisamos descaracterizar essas mentalidades que estão em nós. Talvez nós somos deformados assim, formados dessa mentalidade. Do menino que pega todas, que vê as meninas como objeto, do homem que é homem que tem várias mulheres. E você precisa converter-se. Nós precisamos nos converter, retirar esta mentalidade, viver a vida nova de Cristo. Isso requer a graça e a decisão. Mas também nós temos a visão atual do homem, que é um homem afeminado, que é um homem frágil, um homem fraco. Um homem que não assume também a sua posição de homem. E o livro vai trazer a questão da posição do homem como cabeça.
Ele não tem mais a fibra de um homem, ele não tem mais a força de um homem, não tem mais o vigor de um homem. Ele está fragilizado. Eu me recordo que uma mulher, eu dei uma palestra numa Semana da Família do ano passado. E terminou uma menina muito bonita. Ela dizia assim: poxa, posso falar contigo? E não, beleza, tudo bem. Não, me desculpe e tal. Eu falei: como tá difícil achar esses homens que você está falando. Homens que sejam homens. Homens que têm postura de homem. Homens que ela falou que são másculos. Que são homens. Nós só encontramos moleques. É fruto da nossa geração. Essa geração de agora. Nós precisamos de homens. De marido. De pais. E de apóstolos. Então você, jovem, reconfigure-se a Cristo. Homem que se fez homem. Homem com toda a virilidade, com toda a potência de um homem. Então, essa mentalidade, né, essas mentalidades têm deformado as nossas relações. A relação do homem com a mulher e a relação da mulher com o homem. A gente precisa repensar essas questões. Tá? Precisamos repensar isso. Nós precisamos retirar esses obstáculos e voltar sempre ao princípio bíblico. Tá? Bem, essas mentalidades deformam o sacramento do matrimônio. Deformam o sacramento. E o padre Gilbert, ele vai trazer algumas questões que, de certa forma, prejudicam o sacramento. Olha o que ele fala aqui. Na página 18. Ele vai dizer assim, que o fim do matrimônio é receber. Mas receber o quê? Vantagens puramente humanas, terrestres, frívolas e passageiras? Ah, não, meus senhores. Há, entretanto, muitos homens que pensam assim. Eu falava na live passada que a beleza da vocação do homem, do pai, e que a vocação de ser pai, de ser esposo, é o maior empreendimento. É o maior empreendedorismo. Exatamente. O respeito das diferenças sexuais é importantíssimo. Empreenda para a sua família. Esse é o melhor investimento. Continuando. Ele vai dizer que os homens sonham com uma primavera eterna, sobre o céu azul da Itália, uma adoração perpétua, um ideal de amor, onde a alegria dessa reciprocidade de afeto na doce intimidade do lar não deixaria lugar nem aos cuidados, nem às tristezas, nem às provações da vida. São simples. O matrimônio não é somente poesia ou romance. O que é que nós prometemos no sacramento? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Meus irmãos, é aqui eu quero trazer um fato importante. Há pessoas que idolatram, mulheres que idolatram o seu marido, maridos que idolatram a sua esposa. Eu sou testemunho, eu já tive uma idolatria muito grande pela minha esposa. E às vezes este ídolo precisa cair para que você compreenda que aquela pessoa que está ali com você é um ser humano frágil. E este ser humano, sua esposa, seu esposo, a sua namorada, seu namorado, não é Deus e não dá conta de ser Deus. Jamais conseguirá ser Deus. E é por isso, vendo a fragilidade, você pode agir com misericórdia. Desculpa. Talvez é desta misericórdia que muitos homens precisam, de muitas mulheres. Exatamente. O idealismo de um romance, essa coisa. E é engraçado, porque a vida é feita também de sofrimentos, de cruz. Mas quando estamos unidos, na luta, na unidade, no perdão, e na humildade de pedir desculpa, de reconhecer o erro, de mudança. Não é importante isso. Vai quebrando esses ídolos que muitas vezes nós fazemos de nós mesmos. Nós precisamos nos abaixar.
Se Cristo ama a igreja e se entrega por ela, porque eu me abaixo. Cristo abaixou-se. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cristo abaixou-se para salvar a igreja, sua esposa. Também a igreja se abaixa ao seu Senhor, a Cristo. Nossos relacionamentos estão enxertados de luta, de revolução, de luta de classes. Isso não é cristão. Nós estamos disputando o tempo inteiro. Não há unidade. Um reino dividido é o reino de Satanás. Continua ainda o padre Gilbert, né? Há outros que não procuram no matrimônio senão uma formalidade de conversão e conveniência, necessária para que a sociedade lhe conceda certos benefícios, né? São as conveniências, né? Então o padre ele vai colocar algumas deturpações do sacramento do matrimônio. Entre essas, essa primeira, né? As pessoas buscam uma formalidade, né? Uma conveniência no sacramento do matrimônio. Você vai casar para ganhar alguns benefícios, para ser aceito na sociedade. Você casa não com aquela pessoa, você não casa para o sacramento, para Deus, você casa porque a sociedade, para mostrar à sociedade. Claro que o sacramento do matrimônio é um testemunho também para a comunidade de fé e para a comunidade civil. Mas o objetivo é o que? É Deus, é a convivência, é os filhos. Não os terceiros que estão ali. Claro que o sacramento do matrimônio vai direcionar-se também a outros, aos terceiros, à comunidade de fé, para ser um testemunho na ajuda de outros casais, aos filhos que vão ser doados à igreja para serem outros sacerdotes. Mas um matrimônio que vive para a sociedade, ela vive de vitrine, né? De uma falsa moral. Quantas pessoas vivem aí, né? Na vitrine é lindo, mas dentro da loja está tudo bagunçado, né? E ainda vai dizer aqui o padre, né? O matrimônio não é um simples costume, um pavilhão respeitável, uma etiqueta honesta para encobrir os vícios e a devassidão. Observa isso no teu namoro, estou observando isso no meu sacramento. Nem tampouco um fim para os celibatários fartos de divertimentos. O segundo ponto que ele vai falar das deturpações na visão do sacramento do matrimônio é a conveniência de famílias e raças, né? As famílias abastadas da raça, né? Eu me lembro de um caso que uma mulher ela muito bem de vida, né? Uma funcionária pública, casada com um pedreiro, servente de pedreiro. E a família toda criticava. E ela dizia: este homem me ama e me respeita. Olha, gente, que eu estou falando para vocês, isso veio agora aqui no meu coração. Ela dizia: este homem me ama e me respeita. E apaixonada por este homem, simples. Talvez desprovido dos valores monetários, mas rico da graça de Deus e de muito carinho para com a sua esposa. Terceiro ponto, de subida social. Quantas pessoas casam com outra para poder adquirir dinheiro, né? E aqui é também o quarto ponto. Para ter fama, casa porque fulano é famoso. Os casamentos aí, né, pela conveniência, né? Às vezes muitos artistas têm isso, né? Esse casamento pela conveniência, o casamento pela ascensão social. Ou então pelo dinheiro, quarto ponto, para obter um dinheiro, para dar um golpe, para ter os bens apenas. Ou para satisfação física. Ele coloca também isso. Tem gente que está casando para ter autorização para fazer sexo, porque estavam fornicando, ou porque casa, porque aquela pessoa é fisicamente, né? Vamos dizer assim, plausível sexualmente, casa somente para o prazer. Observe, gente, quantas pessoas que estão namorando hoje não são bons amigos. E aí quando casa, quer que o cara escute você. Claro que ele não vai te escutar. Você passou o namoro inteiro só fazendo sexo, só no prazer, só na curtição. Não formou afetos verdadeiros, não formou amizade. Não formou um novo olhar. Não soube conter-se.
Como é que vai se conter no matrimônio? Matrimônios que não são edificados na oração, na vida de igreja, eles não terão uma vida de igreja. É possível? Claro. Mas geralmente, uma boa amizade forma um excelente matrimônio. Ou quantas pessoas escolhem a outra pela aparência, mas não pelo coração. Eu me recordo de uma amiga, eu sempre conto essa história, que um determinado homem, rapaz aqui, olhava para ela e ela dizia para mim, né? Nossa, esse homem só fica me olhando. E ele não é um cara assim, aparentemente assim, né? Fisicamente muito bonito, muito vistoso. E ela dizia, mas esse homem fica me olhando. Eu falei, o que ele quer com você? Estou encurtando bem a história. No final das contas, ela que namorava com muitas pessoas, também te amo, resolveu dar uma chance a este homem. E este homem a faz muito feliz. Temos um relato também de 2 amigos muito caros para nós, em que ele a amava e tinham outros lá que garantiavam ela, que eram, né, os bonzãos, né? Até os falsos cristãos, assim, muitos fingiam que rezavam muito, mas de certa forma só queriam se aproveitar. E aquele que é o trabalhador simples, homem da oração, ela apostou neste homem, que talvez não era muito bonito, não sei, né? Esses critérios aí de beleza. E hoje ela é extremamente feliz com este homem, um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem trabalhador, um homem devoto à sua família. Temos que olhar além das aparências. Há muitos homens dignos. Há muitos bons homens. Há muitas excelentes histórias. O nosso presidente da EMI chegou aqui. Olha, queremos boas histórias. Vou trazer um dia o Marcelo aqui também para dar o seu testemunho com a Tayane. Tem histórias belíssimas, gente. Nós precisamos divulgar essas histórias. Divulgar essas grandes histórias de amor. De grandes homens. Grandes homens. Se a mídia está trazendo relatos que são reais, muito bem, são reais, mas só trazem desgraça, vamos trazer as graças de Deus. Os grandes milagres. É disso que precisamos fazer. Precisamos divulgar. E, além disso, o padre Gilbert, ele traz também alguns problemas, né? Na fraqueza da autoridade do homem. E aqui é interessante que ele vai trazer o seguinte, que esta fraqueza da autoridade, ele fala de homens que colocam suas mulheres em situações difíceis. Que colocam mulheres em situações deploráveis. Ele coloca aqui, olha só, quando ele fala das fraquezas de alguns homens, que não assumem o seu papel de marido, de pai, consequentemente, de apóstolo. Ele vai dizer, alguns é por fraqueza que não assumem isso. E é preciso muito trabalho, não tem coragem. Outros é por incapacidade. Não sabem, com receio de não acertarem, nada fazem. Outros é por indiferentismo. O que lhe importa? As coisas que acontecem, né? Tem cara que tá nem aí que acontece em casa, né? Outros é por orgulho, por desdém. Né? Está abaixo do homem de ocupar-se com uma mulher, não ser para gozá-la ou torná-la sua serventuária. A mulher só está ali para o prazer, para servi-lo, né? Outros só pensam nos negócios, nos prazeres. São homens que não são ativos na sua vida matrimonial, não estão presentes. Não são presença na vida da esposa, na vida dos filhos. Então, isso é um problema. A fraqueza da autoridade. Estamos falando da autoridade, não do autoritarismo. A falta de proteção. O homem, e aqui um ponto interessante aqui, ele não exerce a sua função de proteger a mulher. E que proteção é essa? O padre coloca aqui coisas, e é interessante que ele está falando para a sociedade da sua época. Ele está falando que os homens não devem colocar as suas mulheres em situações que possam depreciá-las. Não podem expor as mulheres a festas indignas. Olha que coisa, gente. A bailes e festas indignas, fala o padre.
Os homens não devem, olha o conselho que ele está dando, colocar as mulheres a prazeres ilícitos. Quantas mulheres têm sofrido sexualmente falando? E ele coloca aqui muitos exemplos. E ele vai dizer assim que o homem deve, e aqui há uma outra questão que é muito interessante, e Giovanna trazer o seu exemplo. Ele deve ser o exemplo da autoridade. E esta autoridade precisa ter uma prática. Precisa praticar essa autoridade. Vamos buscar o máximo possível viver a sua vocação. Lembrando que aqui nós estamos cobrando uma perfeição dos homens, nem das mulheres. Mas estamos falando do homem que busca viver a sua paternidade, busca viver a sua condição de marido. Quantos homens têm deixado suas mulheres solitárias em situações difíceis, financeira, gastando tudo com jogos, com a bebida desenfreada? Eu não tenho nada contra quem toma sua cervejinha de forma, moderada. Mas quantos preferem deixar suas esposas solitárias? E aqui há um ponto importante. Quantos homens também, outra coisa, não tomam decisões nos conflitos? A mulher está ali em conflito com os filhos, ele não sabe chegar lá e ter uma voz ativa, firme, para conciliar. Quantos estão ali? A mãe fala uma coisa e o filho vai lá, fala com ele desfaz a ordem da mulher porque ele é um machão. Aqui em casa, os meninos quando vêm chorando, reclamando, quando o Michele reclama, eu nem sei o que aconteceu, eu digo logo para eles, sua mãe tem razão, não quero saber, vá pedir desculpa para ela. É importante a unidade. Por mais que o homem seja o chefe, tá? Ele é um chefe que tem em sua esposa uma auxiliar, muito importante, uma conselheira excepcional. Exatamente. Quantas pessoas trazem homens para a sua casa, e esses homens estão ali para depreciar a sua casa. Perfeita colocação. Quantos homens desfazem da sua esposa na frente das pessoas. Importante cuidar. A mulher tem que ser cuidada. Função do homem, desta liderança, você que é homem, você precisa resgatar a sua casa. Esta é a liderança que Deus quer para você. Resgata a fé da tua casa. Reergue os muros que foram derrubados da fé, do templo. Como a cidade, a sua casa é uma cidade. Ergue a igreja, toda a cidade que nasce a partir da igreja, da fé. Regue a casa, regue os afetos, a convivência, o amor. Está tão preocupado com os bens e esquece de cuidar das pessoas. E aqui recomendo a live anterior. O maior empreendimento do homem deve empreender para a sua família. E já caminhando para mais ou menos o final, né? A importância do homem cuidar da mulher. Nossa, o padre vai falar que a mulher é o maior bem que o homem tem. Poxa, isso foi bonito, gente. O maior bem do homem é a sua esposa. Ele vai dizer aqui, né? Que o homem deve ter a humildade de ouvir a sua esposa. Né? Ele vai dizer, empregará todo o seu tato, a mulher, toda a sua delicadeza, toda a sua abnegação, toda a sua dedicação em conciliar os dois deveres. A mulher que cuida da fé e cuida do esposo. Precisa cuidar do seu esposo. Não importa como ele esteja. Talvez ele está um trapo, mano. É a tua missão cuidar dele. Lembra de Santa Mônica? Lembra de Santa Rita de Cássia? Talvez o teu esposo
por muitas questões não alcançou ainda, talvez não vai alcançar o status que deveria, e aqui é a sua missão acolher este miserável. Às vezes tem mulheres tão piedosas na igreja e você tem um mendigo na tua casa lá, teu esposo. Aqui talvez aprendeu tudo errado. Precisa de você. Precisa da fé. Precisa do sacramento. Precisa da vivência do amor. Um verdadeiro amor, de caridade mesmo, de acolher este miserável. E de ajudá-lo aos poucos a encontrar o caminho da fé. Ele vai dizer, falo da mulher forte, devotada ao seu dever e a Deus. Mas o que acontecerá com a mulher fraca? O amor do marido vencerá o amor de Deus, não pode. E vai arrastá-la para o mal. Uma mulher forte, ela edifica a sua casa. Ajude-nos. Ajude o seu marido, ajude o seu esposo. E ele fala que o marido deve aconselhar-se com a sua esposa, mas ao mesmo tempo, olha que bonito, gente. Aqui, esse é o ponto, talvez, de tensão. O marido deve cuidar da sua esposa, aconselhá-la, ensiná-la, conduzi-la nos caminhos da fé. Mas quem ensina também aprende. Quantos de nós somos excelentes pregadores? Pregamos, formamos, mas a gente não dá formação na nossa própria casa. Tua família te escuta. Estou falando para homens da igreja, homens que dão formação, que pregam. Você se prepara tanto para dar uma formação naquele momento, mas a formação é constante. A palavra de Deus está ali, você realmente esse chefe, esse sacerdote da tua casa, que puxa a oração, que motiva a oração, que ensina a sua família, que busca conhecer, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, que não conhece. E já, caminhando para o final, ele já veio falar aqui do final, eu quero ler para vocês algo muito bonito. Primeiro dizer que nós precisamos voltar ao princípio. Eu quero terminar com aquilo que eu falei inicialmente, voltar ao princípio bíblico, voltar à unidade, ao Gênesis, ao estado original. Vai dizer aqui o padre Gilbert, receber no sacrifício e renúncia, como é o fim do matrimônio, dar na dedicação, por sua autoridade justa, digna, pacífica e eterna, como é o seu objeto, não está acima das forças humanas? Não, porque há um motivo todo-poderoso, um móvel soberano, o amor movido pela graça, o amor cristão. As dificuldades da tarefa, meus senhores, fazem com que compreendais a sua necessidade e a loucura dos matrimônios sem amor. Onde achará, pois, a força para cumprir tais deveres? Só o amor é capaz disso. Só o coração tem toda a força que exige este ato decisivo, soberano, irrevogável, e do qual está suspenso um destino inteiro. E que amor será preciso? Apelo para vós, meus senhores, que tendes amado santamente, que tivesses o vosso ideal, amáveis, sem medida, para a terra e para o céu, para o tempo e para a eternidade. Amar unicamente, para sempre, aquela que havia sabido merecer toda a vossa estima, toda a vossa confiança, todo o vosso amor, e sedes amados por ela unicamente e para sempre. Era o vosso sonho. O amor é eterno, ou não existe. Mas qual é o amor que pode ser eterno? O amor carnal? Não. Porque dura tanto quanto o encanto que o provocou, uma primavera. As paixões não alimentam o amor. Não, antes o profanam e matam. Se o amor quiser viver, que se modele e se equilibre, saindo de Deus. Se quiser crescer, que sacuda a matéria e se eleve para Deus. O amor racional
baseado nas dificuldades do espírito, do coração, da alma, sem, aliás, excluir de modo algum os encantos físicos, pode ser durável. Mas ainda não é suficiente. É preciso subir mais alto. É preciso chegar ao amor cristão. Este é o convite para nós homens hoje, subir ao amor cristão. Mudar de vida, empreender para a nossa casa, empreender para a nossa esposa, empreender para os nossos filhos, empreender para Deus, empreender para o céu. Que esta Ave Maria, Nossa Senhora, nos ajude. Coloque agora o teu esposo, o teu namorado, o teu irmão. Nos ajude a ser verdadeiramente marido, pais e apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quero dizer que esta live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, Filhos de Coube, tá? Eu vou colocar lá, já já. Ok, o Michele está me lembrando aqui. Nós temos a nossa livraria Coube, temos muitos livros sobre educação católica, sobre educação cristã, educação católica especificamente. Vá no nosso também Instagram, Livraria Coube. E lembrando que eu falei no início, semana que vem vai sair o nosso curso sobre o Gênesis. Você não pode perder este curso. O curso foi feito com muito carinho, eu falei anteriormente para você. É um curso que você vai compreender o Gênesis e vai fazer uma junção do Gênesis, sempre ligando a fatos do Novo Testamento, a Jesus e a Nossa Senhora. Então vale a pena, tem muita coisa ali da teologia bíblica, muita coisa dos Santos Padres, muita reflexão para a vida, Também tem uma aula sobre Lexio Divina, sobre leitura espiritual. Tem alguns comentários do Dr. Scott Hahn. Utilizei o livro do Dr. Scott Hahn, Manual Bíblico, né? O comentário bíblico. Então está um curso muito bacana para você começar a compreender o Gênesis. Compreender ali a criação, questão sobre Caim e Abel, o dilúvio. A história de Abraão é o ápice do livro do Gênesis ali que nós utilizamos. E toda esta relação com Cristo. Então este curso será lançado semana que vem, né? Nós vamos fazer uma série de lives. Eu vou fazer uma live sobre teologia do corpo e família no Gênesis. Vamos ter um amigo de longa data, o Fábio Roque, que é um Millet também, falando sobre o Pentateuco. Ele conhece muito sobre essa questão dos estudos bíblicos. E temos ainda um terceiro convidado que está ainda em segredo, estamos ainda dialogando com ele, para o lançamento do nosso curso online. Essas aulas desse curso ficarão disponíveis para você durante um ano, tá? Então você vai ter a oportunidade de ver, rever. Sempre vou estar também atualizando algumas aulas, colocando novos conteúdos. Então vale a pena. Então o curso vai sair. A linguagem é bem acessível, é bem simples, para que você possa, né, compreender realmente. Começar um estudo sobre o livro do Gênesis, um estudo com uma linguagem acessível, mas também que não deixa de ter a profundidade, né, daquilo que a Sagrada Escritura ela merece. Tá ok? Então, quero agradecer. Então, semana que vem será lançado esse curso. Quero já agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui, com certeza rezando, contribuindo com as palavras, né? Quero agradecer a todos vocês. Toda sexta-feira nós estamos fazendo essas lives. Essa é a terceira. As outras lives estão no nosso canal do YouTube, Filhos de Coube. Vale a pena conferir, né? Dar uma olhada nessa live, assistir aos poucos, enfim. Né? Contamos com a sua contribuição neste apostolado. Tá ok? Então, nós agradecemos a Deus, pedimos que nesse sinal da cruz Ele cele em nossos corações tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que nós precisamos mudar. Quero finalizar verdadeiramente dizendo a vocês, homens, duas coisas.
Faça do seu matrimônio o maior empreendedorismo da sua vida. E acima de tudo, ame e acolha o maior tesouro, que é a sua esposa e seus filhos. A vocês, mulheres, peço a vossa caridade e vossa ajuda. Nos ajude. Nos ajude com as suas orações, com os seus conselhos, com a sua paciência. Nos ajude. Bem, vamos lá. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é nesse poder que nós investimos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, um forte abraço a todos.